sou a Fernanda Villarrodona e você está ouvindo Escuta Ela Podcast. Aqui a gente fala sobre bem-estar sem neuras, saúde mental sem tabus e felicidade na real. Tudo isso sem fazer voz de monge e sem músicas esotéricas no fundo. Aqui eu trago pessoas inspiradoras e especialistas com o objetivo de discutir, filosofar e aprender um pouco mais sobre o mundo e sobre nós mesmos. E aí, bora escutar ela? Queria começar esse episódio ressaltando o quanto é importante termos referências na nossa vida. Referências de pessoas que trilham caminhos parecidos com os que gostaríamos de trilhar. Sim, eu disse parecidos, porque a gente nunca vai pisar nos mesmos passos que uma pessoa pisou, mas a gente pode se inspirar na trajetória que ela trilhou. O que nessas pessoas te inspira? O que você admira nelas? O que você concorda sobre o que elas dizem ou fazem? O que você discorda também? Já que eu acredito que para você admirar uma pessoa, você não precisa concordar e seguir tudo que ela faz. E que bom, porque mostra que você, por mais que se inspire, continua com a sua individualidade e o seu próprio catálogo de valores. E por fim, aquilo que eu acredito ser a grande pergunta para essas pessoas que a gente se inspira, principalmente profissionalmente, é: e como elas chegaram lá? Hoje eu converso com a Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Obvious. Uma inspiração pra mim. Ai, achei muito chique falar essa frase. Tipo assim, me senti falando essa frase. Uma frase que eu escuto toda semana, entendeu? É um grande acontecimento. Muito bem-vinda, Marcela. Obrigada demais por estar aqui. Ai, obrigada, que voz boa que você tem, que gostoso te ouvir. Obrigada, Fê, delícia estar aqui falando com você. A gente se conheceu há um tempo num Clubhouse e eu tenho essa coisa, eu pego às vezes muita simpatia por algumas pessoas. Aí eu comecei a seguir o Escuta Ela e aí, enfim, quando você mandou o convite, eu falei, claro que eu vou, vamos bater esse papo, que demais estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina! E cara, como a vida é louca, a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu nem sei se você sabe disso, mas assim, eu já enviei currículo pra Obvious umas 20 vezes ao longo da vida. Tipo, era o objetivo. Inclusive, depois que eu fiz Escutar Ela, assim, devia ter um mês do perfil, né? Ainda era meio que um projeto, um sonho, um hobby, sabe? Então, eu ainda estava em busca de um emprego e fazia um mês exatamente que eu tinha aberto. E aí, eu fiz um processo seletivo para Obvious, passei algumas fases. E aí eu não passei. Aí, nossa, eu fiquei arrasada, mas achei que foi muito importante, porque foi logo depois desse último não que eu falei, tá, o que isso quer dizer? Eu tô recebendo vários nãos, acho que tá na hora de eu parar e investir no que eu tanto tô acreditando e sonhando e me dedicar no meu projeto. E aí, 1 ano e meio depois, cá estou eu entrevistando você. Tipo, a vida é muito louca. Cara, a vida é muito louca e tem uma coisa dos ganhos que vem fantasiados de perda, né, que é muito complicado. Eu não cheguei a conversar com você, né, você nunca chegou até a fase final do chefão? Não cheguei na fase final. A gente não se conversou, né, mas você sabe, Fê, que eu nunca passei por uma entrevista de emprego? Todos os processos seletivos que eu fiz na minha vida, eu não passei para nenhum, e eu achei que eu fosse morrer desempregada. Foi um drama, assim, porque eu queria muito trabalhar para uma grande empresa quando eu estava na faculdade ainda, então eu fiz para todas as grandes, tipo Unilever, Procter, Globo. Tipo, mas ela é filha da... Eu não passei pro processo seletivo da Globo. Não adiantou nada. Eu acho que é ponto pra eles, inclusive. Eu fui até a última fase, assim, eu lembro de eu pensar assim, cara, vai dar tudo errado, porque eu não passei pra nenhum processo seletivo. E aí agora, pensando, eu acho que, fazia todo sentido, porque talvez eu, do jeito que eu sou, quanto naquela época eu tava louca por segurança, se eu tivesse passado na Unilever, eu ia fazer estágio, trainee, eu ia agora ser uma menina da Unilever, e eu tenho certeza que eu não ia ser metade do quanto eu sou feliz hoje em dia, tendo a Obvious. Então, enfim, eu acho que tem uns nãos que vêm em boa hora, mas a gente sofre. Eu lembro que eu tomei um não, desculpa, eu tô muito tagarela, mas é que teve um não da Sephora. Olha, eu falando todas as marcas. Se joga. Eu lembro que a Sephora falou, olha, a gente adorou você, mas não. Eu tive a maior enxaqueca da minha vida, eu chorava no meu quarto, chorava. Mas enfim, tá aí. Quando a gente tá no processo, é difícil a gente, né,
olhar e falar, não, isso vai ter um sentido, né? As coisas vão se arrumar. Não tem. É tipo, meu Deus, não passei, acabou minha vida, não consigo, perdedora total. E aí, depois de um tempo, a gente começa a falar, nossa, talvez tenha tido sentido isso ter acontecido na nossa vida, né? Mas hoje a gente vai conversar um pouco também sobre sucesso, então eu vou guardar um pouquinho pra você contar mais sobre a sua trajetória. E agora é a pergunta mais difícil, eu já faço de cara, porque já arranco o band-aid de uma vez. Tá? É quase que uma sessão de autoconhecimento, mas vamos lá. Quem é a Marcela? A Marcela, ela é uma canceriana, ela é filha da Renata, irmã gêmea do Rodrigo, tem um relacionamento com o Renato, vários... Ela tem 3 cachorrinhos, o Gilberto Gil, Tom Jobim e a Maria Rita, e ela também fundou a Óbvias. A Óbvias é uma plataforma de conteúdo que tem hoje 2 submarcas, Chapadinhas de Endorfina e Prazer Óbvias, e a Marcela também apresenta o Bom Dia Óbvias, que é um podcast sobre felicidade feminina. E eu acho que é isso sobre a Marcela, ela é neta da Odete também, é muito importante falar isso, porque explica muita coisa. É muito engraçado, porque toda vez que eu pergunto isso para as pessoas, cada resposta é diferente, sabe? Assim, a forma com que cada um escolhe se definir é muito diferente uma das outras. Tem gente que já vai logo pro signo, tem gente que já vai explicando o trabalho, tem gente que, nossa, filosofa, assim, nossa, a Juliana foi uma criança que vai além. Mas isso é bem legal, assim, tipo, porque é isso, eu acho que o processo de autoconhecimento de cada um, né, tem seus tempos. Total. E hoje eu queria falar com você também sobre burnout, que é um assunto, infelizmente, do momento, né? Estamos passando por uma crise aí, né, de esgotamento, e eu acho que ter pessoas que são inspiradoras falando também sobre as suas dores, é aí que eu acredito, sabe? Eu falo muito que Escuta Ela é um projeto de humanidade compartilhada, porque eu acredito muito nessa ideia de que, sim, compartilhar as nossas vitórias, as nossas alegrias é muito gostoso, é muito inspirador, é muito motivador, mas quando a gente também compartilha os nossos sofrimentos, as nossas dores, a gente cria um laço mais profundo com as pessoas, porque a gente percebe que a gente não tá sozinho. Então, eu nunca vivenciei um burnout, mas eu tive muitos transtornos de ansiedade por muito tempo da minha vida. Foi algo que, hoje mesmo eu tava escrevendo um texto pra mim mesma, e eu falei, cara, as minhas dores, meus sofrimentos, definiram muito quem eu sou. Mas não são eu, sabe? Eu não sou minhas dores, mas fazem muito parte do meu processo. E eu percebi que compartilhar esse processo também faz muito parte do meu propósito pra ajudar alguém. Uma pessoa que seja, sabe? Mas que alguém escute a minha história e fala, nossa, acho que eu passei por algo parecido, eu não tô sozinha. Foi muito importante pra mim. Tudo que eu queria naquele momento era não me sentir sozinha, e não tinha ninguém falando sobre isso ao meu redor. Então, ter uma pessoa tão inspiradora e que para muitas pessoas alcançou esse tal sucesso, falando sobre as suas dificuldades internas, eu acho que é super importante e inspirador. Eu queria só contextualizar um pouquinho sobre o que é burnout, caso alguém que esteja escutando não saiba. Então, escrevi até um textinho aqui. A síndrome de burnout também ela é chamada de síndrome de esgotamento profissional. E ela é caracterizada por um conjunto de sintomas físicos, mentais e sociais. A causa mais comum do burnout é a falta de equilíbrio entre o profissional e o pessoal, uma desorganização pessoal, uma falta de conhecimento dos próprios limites, dificuldade em negar as demandas de trabalho e incapacidade de pausar. Segundo o filósofo coreano Byung-Chul Han, aliás, é uma dificuldade falar esse nome toda vez que eu vou falar, não sei se eu estou acertando. Fala Byung. Byung, pronto. Íntimo. Ele é autor do livro Sociedade do Cansaço. E ele fala que antigamente a gente vivia numa sociedade disciplinar e repressora. E ele diz que hoje a gente está vivendo a sociedade do desempenho. Aquela na qual a humanidade tem como principal objetivo a excelência a qualquer custo. A gente precisa produzir mais, conquistar mais, performar mais, bater mais metas e ser mais e mais e mais feliz através de uma ditadura da positividade que estimula a gente a ser forte acima de tudo e diz que você consegue tudo, é só acreditar. A gente está cada vez mais exigente, mas a verdade é que a maior cobrança acaba vindo de nós mesmas. Então, Marcela, você pode contar da forma com que for possível, que você se sentir confortável, um pouco mais sobre sua experiência de burnout e se hoje você consegue perceber a causa, por que ela aconteceu. Claro, eu falo sobre isso abertamente. Eu acho
que tem alguns fatores para o meu burnout, eu acho que é de cada um. Mas eu acho que é importante isso que você falou, eu queria só voltar um pouquinho, porque tem uma frase do Matt Haig que eu amo, que ele fala assim, que você não é os seus sentimentos, os sentimentos são uma chuva, você não se torna a chuva, você passa por elas, a chuva passa. E é muito difícil de separar aquilo, porque, bom, posso falar sobre isso abertamente, porque minha mãe também fala abertamente. Eu, logo com 10 anos, fui a pessoa que socorreu a minha mãe quando ela começou a ter síndrome do pânico, então crise de pânico foi algo que estava na minha casa, então eu lembro de olhar para minha mãe, e a crise de pânico é um medo iminente da morte. Você acha que você vai morrer. Eu já tive 2 crises de burnout. A minha terapeuta gosta mais de falar de crise de pânico, mas às vezes eu acho que a gente está fazendo mais branding para as coisas do que, do que de fato diagnosticando, assim. Eu acho que na primeira vez a coisa que mais pegou foi uma incapacidade de dizer que não. Porque como eu venho também de um tratamento de síndrome da impostora, quando eu vi todas as oportunidades que estavam acontecendo para mim, eu disse sim, 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 sim. Como é que eu posso perder isso? Se eu perder essa oportunidade, eu preciso. Então, assim, quando eu vi de sim em sim, de participar, palestra, dar uma aula aqui, faz todas as reuniões, pega todos os jobs, faz tudo o que estava acontecendo, eu fiquei 3 meses sem final de semana. E eu acho que eu não me dei direito ao descanso. E foi uma época que eu lembro de olhar para o descanso como um privilégio. Eu lembro de estar num domingo à tarde pensando quem eu acho que eu sou. Se eu quero chegar onde eu quero chegar, quem eu penso que eu sou para estar descansando em pleno domingo. Isso foi em 2018. E eu tenho certeza, e aí eu acordei no meio da madrugada e aí eu sempre gosto de dividir um pouco os sintomas, porque eu sei quando tá vindo hoje em dia e é muito importante, apesar do meu médico sempre falar, quando estiver chegando, vai no hospital de qualquer forma, não faz autodiagnóstico. Às vezes eu faço, porque eu sou humana. E eu comecei a ter uma extrema taquicardia, muita falta de ar e o meu corpo formiga inteiro. E eu acho que eu tô tendo um ataque cardíaco. Na pandemia foi muito difícil, porque eu tive princípios de burnout e a falta de ar mexia mais ainda com a minha ansiedade, porque eu achava que era Covid. Então, mais de uma vez, eu tive que me jogar no chão, olhar para o teto, e enfim, e cada um vai ter a sua tática. A minha tática é aquela clássica de listar 5 coisas que eu consigo ver, 5 coisas que eu consigo tocar, 5 coisas que eu consigo cheirar e 5 coisas que eu posso ouvir. Porque te traz de volta para o momento, né? E aí você lembra que você está vivo, você distrai seu cérebro, e aí não é que passa, mas o pico de uma crise de pânico dura em média 10 minutos, assim, é curto, mas você acha que você vai morrer, mesmo. Uma total sensação de morte. Agora, Fê, eu tô um pouco insegura de ter falado burnout, ser uma crise de pânico, mas qualquer coisa você consulta uma psicóloga, psiquiatra, e aí vamos ver qual que é a diferença. Eu acho até que vale falar aqui que nosso intuito não é diagnosticar e nem falar sobre a patologia da coisa, mas de contar experiências também. Até porque muitas das coisas que você tá falando também, pra mim, foram minhas crises de ansiedade. E eu levo como crise de ansiedade, entendeu? Eu falo que é crise de ansiedade. Agora, se envolveu sintomas que envolvem pânico, que envolvem burnout, enfim, eu acho que aí cada um tem que buscar o seu profissional e ir a fundo nisso. Mas aqui Total. A gente tá pra compartilhar nossas histórias. Então, fica à vontade. Perfeito. E aí a segunda vez, que foi mais pesada, eu de fato fui pro hospital. E porque eu achei mesmo que eu tava morrendo, mas assim, Fê, você não tá entendendo. Porque nessa da madrugada, eu virei pro Renato e falei assim, se eu morrer agora, eu só vivi pra pagar boleto. E aí ele riu, assim, ele falou, o que você tá falando? E aí eu desci, peguei uma água, eu acho que eu tomei uma aspirina, mas eu me acalmei. Na segunda vez, eu entrei no São Camilo, e aí eu falei, olha, eu vou morrer, eu preciso que você me atenda agora. Ela fez primeiro de glicemia, depois, enfim, colocou aqueles negócios no meu peito pra ver se eu tava, aí até o médico o Renato estava do meu lado, né, sempre muito parceiro, assim, e me acalmando. Eu lembro que ele falava, gata, mas se você fosse morrer,
talvez, o que você tá sentindo? Eu falei, uma sensação de morte, eu vou morrer, Renato, eu vou morrer. Aí ele falou, não, tudo bem. E aí ele entrou no cara do coração e falou assim, o coração, cardiologista, a minha prima do meu coração é cardiologista, ela me ouviu falar, o médico do coração, ela me mata. O cardiologista, ele olhou pra mim e falou assim, nossa, mas acho que não é hoje que você vai, hein? E aí eu percebi que eles já sabiam o que era. E aí eles falaram, olha, tá tudo bem. E aí eu olhei pro Renato e falei, se tá tudo bem, é pior ainda. O que eu tô tendo? E aí eles me levaram pra sala da psiquiatra. E aí a psiquiatra me falou, e isso eu também acho que é legal dividir, que era um feriado. Então ela já estava preparada para receber pessoas com crise de pânico. Porque o que acontece é, o nosso corpo, ele tá acostumado a soltar um nível de adrenalina. Então, todo dia, ele soltava adrenalina por volta das 11 da manhã, que é o meu pico de estresse. O que eu faço com essa adrenalina? Eu resolvo o problema. Então, vamos lá, vamos resolver problema. Eu usava para algo. Chegou o feriado, eu não tinha o que fazer com essa adrenalina. Então, o meu corpo não teve como escoar. Então, é muito comum que no primeiro dia de férias as pessoas tenham uma crise de pânico, burnout, etc. Assim, no primeiro dia de descanso. E aí ela me perguntou se eu fazia exercício físico. E aí eu falei, faço muito, só que eu tô há 2 semanas sem fazer por conta do trabalho. Ela falou, olha, eu tenho 2 receitas aqui pra você. A primeira é que você trate exercício físico como seu remédio diário. Eu quero que você nunca mais deixe de fazer exercício físico. A segunda é um Rivotril. Eu vou deixar aqui com o seu nome. Eu quero que você volte daqui a 1 semana. Se você estiver passando mal, eu vou te dar de remédio. Fica tranquila. Mas eu queria que na próxima semana você voltasse a fazer exercício físico. Enfim, talvez seja polêmico o que ela fez ou não, entendeu? Eu sei que essa mulher me ajudou. Pacas. Entendeu? E é isso que interessa. Só que aí da segunda vez, Fê, teve uma coisa um pouco pior. Que eu fiquei com um pouco de uma ressaca da síndrome do pânico. Da crise de pânico, perdão. Que eu fiquei com medo de ter. É o medo do medo. Uhum. Isso, que tem um pouco a ver com a agorafobia, né? Então eu não me coloco em algumas situações. Eu tenho muita dificuldade de estar em ambientes com muitas pessoas. Eu preciso sempre ver a porta de saída dos lugares. Eu tenho questõezinhas. Eu tenho um medo dentro de mim de não ter saída. E eu acho que isso é uma grande analogia, na verdade, de várias coisas da vida. Mas, basicamente, eu acho que é uma vida muito estressante. E aí, o questionamento é, se eu não tivesse dito tantos sims em 2018, eu estaria onde eu tô hoje também? É foda, você entende? É difícil. É super difícil. Sabe o que eu sinto que me dá nervoso? É achar que, às vezes, algum momento da vida passar por um momento desse, todo mundo vai. Sabe? Eu acho isso bem desesperador, porque assim, eu converso com muita gente que já teve crise de ansiedade, que já teve crise de pânico e tal, e eu falo, cara, eu por muito tempo achei que eu tava sozinha nessa, e quando eu fui ver, o mundo inteiro tá passando por isso, né? E muitas coisas que você falou, nossa, eu me identifico assim 100%. Eu vou só compartilhar um pouquinho sobre a minha história, porque eu achei que tem muita coisa parecida. Na verdade, pra mim, as minhas crises de ansiedade começaram também, acho que foi numa época que eu guardei muita coisa da minha infância, muita coisa da minha adolescência, e aí teve um acontecimento que foi uma faísca. E aí você, por não ter conhecimento, por a gente não falar tanto, por ser um tabu tão bizarro, eu acho que a primeira reação que você tem é um total pânico e medo do que tá acontecendo com você. Você fala, o que é isso que está tomando conta de mim? Eu estou enlouquecendo, eu tô pirando, eu vou morrer. E aí eu pelo menos comecei a sentir culpa. Eu falei, nossa, eu causei isso em mim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, como que eu vou sair dessa? E aí você começa também a pôr tempo para as coisas acabarem. E quanto mais você fica focado, tipo, eu tenho que me curar, eu falo muito sobre isso, né, no Escuta Ela. Para de ficar achando que você vai encontrar a cura e aquilo você vai arrancar como se fosse um machucadinho, uma casquinha, vai sarar, ponto, acabou. Cara, é uma coisa que você vai aprender a administrar na sua vida, sabe? É uma coisa que você vai aprender a lidar e não que você tem que arrancar de você, né? E esse medo do medo é muito real. Eu acho até que, por exemplo, a minha ansiedade acontecia diariamente, era uma coisa horrorosa, todos os dias à noite, na hora que eu deitava na minha cama. Então, acaba que o cérebro fica com aquilo, tipo, a hora de dormir é perigo. Então, era terrível. Eu passei mais de 3 anos sem sair de casa, assim, não dormia fora de casa, não viajava, não fazia nada, tipo, tinha super medo de tudo, sabe? Então, é realmente muito foda. E aí, eu peguei uma frase que você falou aqui,
que quando falou, tá tudo bem com você. E aí você falou, mas se tá tudo bem, tá pior ainda, né? Eu tava lendo uma reportagem de um CEO aí que teve burnout, e ele tava falando que ele preferia ter que falar para as pessoas que ele tinha um problema, uma doença física, do que ter que falar que envolvia um distúrbio da mente, né? A gente tem ainda muito preconceito com as coisas que envolvem transtornos mentais, porque parece que é fraqueza, parece que é falta de vontade, parece que não é o bastante, não é tipo o mesmo impacto que a gente tem quando fala, nossa, tive um câncer, tive alguma... Sabe, é óbvio que existem proporções de tudo, mas eu acho que as pessoas não levam a mesma preocupação. E é isso que você falou, todo mundo, né, a gente tá focado em tantas coisas. Óbvio que o seu exercício físico, assim como o meu, hoje, ainda mais sou super, super fã do Chapadinhas de Endorfina, a gente se exercita pela gente, pela nossa saúde mental e tudo mais, mas por muitos anos, muitas pessoas só se exercitavam pra olhar no espelho, olhar pro corpo e falar, tô conseguindo. E exercitar a mente, ninguém nunca pensou nisso, né? A gente tá, graças a Deus, começando a parar pra realmente refletir a importância que a gente tem que dá para nossa saúde mental, nosso bem-estar mental, porque a gente vive 24 horas conectada, é um bombardeio de informação e tá cada vez mais difícil de desligar. Então você, que é CEO, que é criadora de tantas coisas, o que você faz, assim, para conseguir equilibrar os seus pratinhos? E o que é essencial para você conseguir manter o seu bem-estar mental em dia o mínimo possível? Acho que são algumas coisas. Primeiro que não é todo dia que eu tô equilibrada, e isso eu preciso assumir. Então, por exemplo, em julho desse ano, teve um dia que eu quase fui pro hospital. E aí eu botei um tênis, assim, e eu falei, vou dar uma caminhada pra ver se eu consigo, tipo, que não venha. Porque é um controle, assim, é muito difícil pra mim quando tá quase vindo, sabe? Eu fico meio na beira e, nossa, é muito complicado. E aí, enfim, eu tenho um pouco de labirintite, também de estresse, então tudo... toda cagada. Então, eu acho que, assim, tem dias que eu tô mais equilibrada, dias que eu tô menos equilibrada. Mas eu sei que tem coisas que precisam ser tratadas como prioridade. Então, eu não acho que é um luxo eu ir correr de manhã. Eu não acho que é algo que é substituível fácil, entendeu? Eu acho que tem essa cultura, especialmente em São Paulo, assim, não, tem 8 horas, vamos... marca a reunião 12h30, quem é que precisa almoçar, sabe? E eu preciso de uma pausa no meio do dia. Então eu tenho organizado no meu calendário, assim, porque todo mundo tem acesso à minha agenda, todo mundo sabe quando tá blocado. Eu tenho o meu almoço blocado, eu vou tirar uma hora de almoço. É óbvio que se acontecer alguma coisa muito extraordinária, óbvio que eu vou resolver, mas pelo que eu sei, todo mundo almoça, sabe? Uma outra coisa que me ajuda muito, e aí você falou de exercício do corpo, exercício da mente, é escrever. Depois que eu entendi que escrever, fazer esse diário é uma drenagem mental, porque assim, nós que temos uma atividade mental muito agitada, a gente precisa escoar. É muito igual a drenagem de líquido, né? Porque eu também sou uma pessoa que retém muito líquido. Então, assim, eu sempre fiz drenagem. Então, tipo, eu tenho excesso de pensamento na minha cabeça. Eles precisam ir para algum lugar. E eu não acho que a gente precise, todo mundo, então, tem que desligar o Instagram. E todo mundo tem que ter um detox digital, apesar de eu ter feito no meio desse ano e me fez muito bem. Mas, da 9 da noite, o meu celular tá na sala e eu tô no quarto. E quando eu acordo, o meu celular continua na sala, eu faço meu café, alimento os cachorros, escrevo e depois eu pego nele. Assim, ele não tá acoplado à minha mão, sabe? É óbvio que às vezes eu peco, é óbvio que às vezes eu falo, quer saber? Foda-se. Hoje eu vou ver TikTok até eu tropeçar no meio de um oh no, sabe? Mas eu acho que eu fui criando rituais que eu não trato mais como luxo, que eu trato como isso aqui é necessário para que eu não pire. E eu acho que é um pouco disso, mas assim, na boa, tem semana que eu tô completamente... Eu falei de julho, é muito recente,
sabe? É muito recente. Anteontem eu tava com uma baita de uma crise de labirintite. Eu não cheguei nesse equilíbrio, eu não sei qual que é o equilíbrio ainda, eu tô investigando, sabe? Isso é o mais bonito, eu acho, das pessoas realmente compartilharem. Delas falarem, cara, eu encontrei ferramentas, porque eu acho que o caminho é cada um, fazer esse processo de autoconhecimento que dói pra caramba, tá? Tipo, não é uma coisa linda, florida, maravilhosa. Autoconhecimento é maravilhoso, é transformador, mas o processo dói pra caramba. Você tem que revisitar muitas coisas. Dói muito. E não tem uma receita de bolo, não tem 5 passos pra se livrar da ansiedade, não tem, 5 passos pra não ter burnout. Não existe isso, cara. Por mais que você veja vendendo em livros, vendendo no Instagram, 1 milhão de pessoas falando isso, não tem. A Marcela tá aqui compartilhando as dicas delas, eu já compartilhei milhões das minhas dicas, e eu falo, cara, isso funciona pra mim. Pode ser que uma das coisas que eu falei também funcione pra você, mas você só vai saber testando. Então até a minha terapeuta fala, quando você tem crise de ansiedade, toma um banho. Nossa, não tinha nada que me irritava mais do que tomar banho. É assim, só que não tem. Lê o negócio. Não dá. Entendeu? Não dá. Então, com o tempo e testando 1 milhão de coisas, porque é isso, eu já fui a louca de testar todas as terapias, todos os óleos essenciais, tudo. Pra mim, o que funcionou pra mim foi aprender a respirar. E quando eu falo isso, parece tão besta, parece ser tão, eu respiro o dia inteiro. Nossa, quando eu comecei a estudar sobre a respiração, técnicas de respiração, minha vida transformou. Então, pra mim, meu principal foco é a respiração. Tento ter meus momentos de meditar também. Modo avião no meu celular, assim, toda hora. Eu preciso fazer uma coisa, eu coloco no modo avião, acaba essa coisa, aí eu tiro do modo avião, aí eu vejo, aí eu volto pro modo avião, eu fico nessa. Porque senão eu não consigo. Então, é isso. E, estamos aqui falando, nunca mais tivemos nada. Não, também quase tive uma crise de ansiedade horrorosa hoje e estamos aqui falando, entendeu? A gente também tá nesse processo de autoconhecimento e tá tudo certo. Tá tudo certo. Não estamos blindadas de nada, ainda mais no mundo que estamos vivendo hoje. E você falou de meditação, eu acho que é importante, porque, assim, a meditação tradicional é uma tortura pra mim que eu não sei nem explicar, assim, eu quero morrer a fazer meditação, de ficar com a perna cruzada. Eu já tentei muito, o máximo que eu consigo são 8 minutos, mas, inclusive, indico esse livro a muitas pessoas, que é o Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Ele fala de diferentes meditações, e ele fala que escrever é uma meditação, caminhar é uma meditação, fazer esporte é uma meditação, tudo que traz seu corpo para o momento presente. Então, assim, não desista, não fale, meditação é impossível para mim. Eu descobri qual que é a minha meditação. Eu prefiro dar um tiro de 17 km por hora na esteira do que passar 2 minutos com o olho fechado. E eu amo a Andréa Perdigão, que faz a voz do Calme. Eu já pedi perdão pra ela por isso, sabe? Mas eu não consigo, só antes de dormir. Aí ela me bota pra dormir, eu falo que eu durmo com ela direto. Mas assim, eu acho que tem uma meditação pra cada pessoa, sabe? Super, eu tenho muita dificuldade. O máximo que eu consigo são 10 minutos. E desses 10 minutos, talvez 30 segundos eu consiga realmente me concentrar. Porque o resto eu tô sempre pensando nas coisas que eu tenho que fazer. Não adianta. O que me convence a fazer é porque eu criei também um ritual. Então, assim, eu acendo a vela, acendo incenso cedinho. Então, aquilo é gostoso pra mim. Eu sei que depois desses 10 minutos eu vou ler um negocinho, eu vou tirar. Eu comprei um oráculo das árvores. E aí sai uma palavra. Sabe essas coisas? Que não. Enfim. É meu, eu gosto. E é isso. Então, tipo, criar os seus rituais. Eu acho que é uma super dica. Agora, só pra gente finalizar falando sobre o sucesso, eu quis puxar esse assunto até porque é uma angústia e uma insatisfação, uma tristeza, assim, minha, porque eu vejo muitas pessoas que me inspiram profissionalmente, que eu considero que tenham esse sucesso, que eu falo, nossa, sabe, quando eu crescer, eu quero ser um pouquinho como essa pessoa, que passaram por esses momentos muito difíceis, sabe? Eu entrevistei também a Manu Bordache, que contou isso, a Ju Ferraz, nossa, várias pessoas que passaram por aqui falaram isso. Inclusive, eu acho que pode até puxar o que você tinha dito há um pouquinho aqui, que você falou que é polêmico, assim, que será que se você tivesse dito não pra essas coisas, você estaria onde você tá hoje, enfim. Na sua opinião, o que é sucesso pra você? E é possível ter esse sucesso sem ter esses burnouts, essas exaustões absurdas? Eu acho que porque sucesso é a coisa mais relativa do mundo.
Eu acho que sucesso é você ter uma carreira que você se orgulhe, e não que dê orgulho para os outros. Então, porque dar orgulho para os outros está ferrada. Primeiro que, assim, o que eu sei, quanto mais famosa você fica, menos gente gosta de você. Vai ficando cada vez mais 50-50. Então, assim, se você quiser ficar convencendo todo mundo e isso ser sua régua de sucesso, está ferrada. Mas eu acho que sucesso é você ter uma carreira que você se orgulhe, ao mesmo tempo que você tem uma vida que você ama. E essa balança e esse equilíbrio é uma busca mesmo. Eu não sei se a gente chega lá, quando você fala, você teve muito sucesso. Nossa, que difícil, né? Acho que eu tive momentos de sucesso, mas não consigo dizer que eu sou bem-sucedida, porque também a nossa sociedade é muito cruel nesse sentido. O que é chegar lá, sabe? Eu não sei se um dia eu vou ter a sensação de, putz, cheguei lá. Acho que eu tenho pequenos momentos de, uau, isso aqui é demais, hein? Recentemente eu estava em Ilhabela, por exemplo, e aí parou um barco do meu lado com várias meninas e elas falaram do nada, bom dia, óbvias. E eu falei, nossa, isso aqui é um Oscar pra mim, porque eu tô há muito tempo, né, isolada. É a primeira vez que eu saio, tô vendo que as pessoas estão vendo o que eu tô falando. Mas eu acho que a definição de sucesso, a única coisa que eu tenho certeza é que não tem muito pouco a ver com retorno financeiro. Mas muito pouco a ver. Eu acho que assim, e esse é o grande erro, porque eu vejo as pessoas vão ganhando dinheiro, nunca parece suficiente. Então, assim, se for medir por isso, ferrou, sabe? Parece que eu não sei nem aonde que eu li isso, talvez seja até alguma coisa da Óbvios, mas que parece que o sucesso porque as minhas referências são essas. Parece que o sucesso é meio que aquele arco-íris. Ai, minha newsletter dessa semana. Ai, falei. Gente, eu sou muito cadelinha do Óbvio. Ai, que tristeza. Mas eu escrevi isso mesmo. Eu não sei se você leu um negócio que eu que imaginei, tá? Então... E aí vai lá e fala exatamente o que a pessoa escreveu. Eu falei que o assunto tava fresco na minha cabeça. Que você anda pra chegar no arco-íris e ele nunca chega. Onde é esse lá? Eu ainda tô buscando esse lá, mas eu tô tentando achar um lá meio que aqui, sabe? Que hoje, pra mim, eu possa me sentir bem-sucedida, pra também me incentivar a buscar algo mais. Porque se eu me sentir sempre que eu não tô lá, a gente fica eternamente frustrado. Acho que a gente tem que ir somando a nossa caixinha do sucesso com as nossas pequenas vitórias. E não ficar esperando sempre, tipo, cara, o prêmio, o emprego, quando eu for CEO, eu vou ser bem-sucedida. Por que só quando você for? E se você for, né? Porque... hoje em dia, a gente sabe que a gente tá vivendo numa sociedade completamente cheia de incertezas. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe nem pra que caminho nossa vida vai tomar. Então, eu acho que o sucesso tá muito em somando pequenas vitórias, né? E dando valor e credibilidade pra elas. Eu acho, assim, o Thiago Leifert ter se demitido, pra mim, foi uma coisa muito épica, porque adianta ser bem-sucedido no trabalho, mas perder os aniversários do seu filho? Adianta você ser muito rico, mas não falar com ninguém da sua família? Adianta você tá bombando em todas as capas de revista e não ter uma amiga que você confie? Eu acho que, assim, tomar muito cuidado, porque a gente coloca muitas moedinhas da nossa autoestima no trabalho e do nosso auto-amor e do nosso valor mesmo. E às vezes, você tá muito ruim no trabalho, mas olha que harmonia que tá na sua casa. E cara, e a sua saúde tá bem? Que demais que a sua saúde tá boa, sabe? Eu acho que a gente precisa entender o que a gente vai dar conta. Eu também escrevi isso numa newsletter, porque tem muitas caixinhas a serem preenchidas e tem semanas que eu não vou preencher alguma. Então, por exemplo, esse final de semana eu queria muito encontrar com o meu melhor amigo, que é a Luiz Arruda, mas eu me prometi que eu preciso escrever meu livro. E eu sei que eu não vou encontrar com ele esse final de semana porque é feriado e eu quero priorizar escrever meu livro. Mas como que eu já tô conversando com a minha ansiedade? Porque eu tenho que acalmar, é um monstro que vive dentro de mim, Fê. Então eu preciso falar, querida ansiedade, eu não estou destruindo toda a minha vida social. Porém, apenas nesse final de semana, estou abrindo mão de encontrar com meu melhor amigo porque vou escrever. Porque a ansiedade, ela fala assim pra você, ah é? E seus amigos?
Você vai ficar sozinha, hein, Marcela? Você sabe, né, que as pessoas vão desistir de você. Vão te esquecer. Então, eu acho que tem um pouco desse equilíbrio que a gente fica. E, cara, é muito difícil. A única coisa que eu posso dizer assim, é muito difícil. Mas eu tenho um irmão gêmeo que é acrobata, né? Que mora na França. Sim. E ele, pra mim, ele é muito bem sucedido. Porque ele tem o tempo é dele. Sabe essa coisa assim, eu vou virar frila da publicidade e meu tempo vai ser meu? Nossa, que fake news, assim, que se conta pra si mesmo, assim. Não. O tempo dele é dele, a saúde dele é uma prioridade. E eu acho que a gente herdou isso, né, dos norte-americanos. Os europeus sabem lidar com o trabalho melhor. Eles entendem que trabalho é o que você faz, não é necessariamente o que você é e vai estar depositado. Enfim, São Paulo é pior ainda, né? E, inclusive, esse final de semana eu fiz um workshop do George Greenberg. E começou o workshop com um exercício que parece super tétrico, mas não é. Que é, se você morresse hoje, o que você escreveria pra você mesma no seu velório? E aí, você para pra pensar tudo que você já fez até hoje na sua vida. Quem você se tornou até hoje na sua vida, porque ela acabou. Então, o que você fez daqui pra trás? E é muito doido, porque se você para realmente pra analisar tudo que você realizou, tal, e o que realmente importou, o que você realmente levou da sua vida, poucas das coisas são aquelas que a gente, tipo, tanto almejava, sabe? Aquela coisa que a gente, nossa, porque quando eu tiver o tanquinho, aí eu vou ser feliz. Não vai estar isso no seu discurso, sabe? Vão estar as pessoas que estavam do seu lado. Vão estar os desafios que você teve que ultrapassar. Vão estar os finais de semana na praia, sei lá, entendeu? Vão estar esses pequenos detalhes da vida. E você poder fazer a sua carta do seu... Gente, não é pra ser mórbido, tá? Ninguém vai morrer, mas assim... Quer dizer, vai morrer. Aliás, a gente tem que aceitar que um dia vai. Mas assim, parar pra pensar em tudo que a gente fez, tudo que a gente realizou, dá essa sensação de sucesso. Eu parei pra pensar, li tudo e falei, nossa, que legal, sabe? Que eu realizei essas coisas. Que legal que eu tenho uma família que é tão perto de mim, que eu tenho um namorado tão legal, que eu tenho amigas poucas e boas, sabe? Que eu confio. Então, foi um exercício muito interessante pra refletir, assim, o que foi sucesso na sua vida até agora. É meio mórbido, mas eu fiz esse post para Chapadinhas, que é da lápide. Falei, você acha que vai ter alguma lápide que vão falar, nossa, ela foi demais, ela usou 36 e ela teve a barriga totalmente chapada. Pelo amor de Deus, sabe? Só voltando à outra pergunta, porque eu acho que faltou falar uma coisa. Não existe sucesso sem burnout se o sucesso for o que a sociedade do cansaço está nos ensinando que é. Se sucesso for trabalhar enquanto eles dormem, estudar enquanto eles se divertem, se for ser a pessoa mais bem-sucedida, se for mesmo fazer 9 dígitos em uma semana ou você não é ninguém, eu acho que é só com burnout mesmo. Então, assim, muito cuidado com as coisas que estão sendo vendidas na internet, de verdade. Cuidado e que preço a gente está disposto a pagar para tudo isso. Porque a gente acha que é isso, é só acreditar que vai, mas, cara... Infelizmente, não tem espaço para todo mundo, né? Eu tive um papo super legal com o Carvalhal, que ele falava, se todo mundo tiver como objetivo ter uma mansão, ter uma cobertura, ferrou, porque não tem espaço para todo mundo. Verdade, o André é ótimo. Então, a gente tem que buscar, dentro dos nossos recursos, né, algo que traga propósito para nossa vida. E aqui, muito longe de romantizar o fato de não é o dinheiro. É lógico que a gente quer, né, ganhar as nossas coisas, ser remunerado, ter a vida que a gente sonha, mas é o que ele disse. Se a gente qualquer um que vende aí 6 dígitos por semana, a conta não fecha, porque não tem espaço para tudo isso. Eu acho que é muito complicado esse discurso de positividade tóxica de basta querer. Você tem as mesmas horas no dia do que a Beyoncé, e aí você fica... Assim, eu acho que a gente não pode se perder nesses discursos, porque óbvio que é um privilégio você escolher o quão bem-sucedido financeiramente você quer ser, um dos maiores privilégios, né? A gente está falando de menos de 1% dos brasileiros. Mas uma amiga minha, recentemente, tomou essa decisão. Ela falou, olha, entre morar em São Paulo e ganhar tanto, ou morar no Rio de Janeiro
e ter 20 vezes a qualidade de vida porque ela anda de bicicleta, etc., e ganhar 20% a menos, eu prefiro 20% a menos de dinheiro e 100% a mais de qualidade de vida. É um baita de um privilégio poder tomar uma decisão dessa. Mas eu acho que, para alguém que veio do mercado publicitário, é quase uma contraversão, sabe? É muito ousado, porque o mercado tá te falando assim, é para chegar muito longe. E o mais perigoso, né, porque para gerações mais novas eu acho que é pior ainda, que é para chegar longe, é para chegar rápido, é para chegar famoso. Porque se a minha geração, eu nasci em 90, né, tinha uma coisa de sucesso financeiro, bota na conta do Carvalhal não só a cobertura, mas seguidores. Então, assim, você ainda precisa de audiência. As pessoas têm que saber quem você é. E eu vejo, conversando com as pessoas de 20 a 25 anos da minha equipe, elas têm muita pressa. Coisas que a gente não tinha. Então, assim, tá pior ainda as caixinhas que têm que ser completadas ali, sabe? A ideia de sucesso é, né, instantânea, da noite para o dia. E aí... ferrou, entendeu? Não só não tem espaço para todo mundo, não tem nem público para todo mundo. E quando chega lá, a dor também de ser famoso, não dá nem por onde começar. É solitário pra porra. Eu não sou, tá? Mas eu tenho amigas que são e eu sei. E eu sei as dores que elas têm. Sim, imagino. Bom, Ma, eu não tenho nem como te agradecer por todo esse papo. Eu acho que foi uma delícia para começar. Foi uma honra, assim, conversar com você. Uma pessoa que eu escuto todos os dias, praticamente, com o meu bom dia, óbvios. É uma pessoa que me inspira, é uma pessoa que, sim, pra mim é muito bem sucedida, porque não só alcançou coisas muito legais, mas é uma pessoa que inspira, é uma pessoa que é acessível, sabe? Tá aqui conversando comigo, tá conversando com as pessoas da forma com que consegue, todos os dias, trazendo conhecimento, trazendo reflexão, trazendo empoderamento, acolhimento, tudo isso. Então, pra mim, isso já é um grande sucesso, sabe? Muito obrigada por estar fazendo esses passos em prol de uma sociedade e de uma comunidade que eu acredito também muito. Então, obrigada de coração. E agora, só pra finalizar, tem umas perguntinhas bate-bola super rápidas pra você dar umas dicas pra gente. Poxa, primeiro eu queria te agradecer por as palavras tão gentis e generosas. Foi uma delícia também. Muito, muito obrigada, Fê, pelo convite. Imagina. Então, vamos lá para as nossas perguntinhas. Uma pessoa que você admira. Minha mãe. Um livro que te transformou. Todos da Helena Ferrante. Uma comida que te faz sorrir. Batata frita. Ai, eu amo batata frita. Ai, me faz sorrir amo também. Batata frita. Queria muito. Ai, ferrou. Não tava pensando nisso. E uma dica que já te deram e que você leva pra vida. Feito é melhor que perfeito. É uma boa dica. É uma ótima dica. Bom, Ma, muito, muito obrigada mais uma vez. Se você está escutando esse podcast e não segue Marcela Ceribelli, não sei nem como que você me encontrou aqui. Então siga ela lá no Instagram, siga a Óbvios. De verdade, porque assim, acho que caiu ali porque alguém procurou a Óbvios e encontrou, escutou ela ali perdida no caminho. Então sigam o trabalho dela e acompanhem todo o trabalho dessa mulher, que é muito, muito fantástico. Super obrigada, Ma. Obrigada, Fê. Até a próxima.